vamos lá, conforme o combinado, é isso, nossa aula aqui sobre administração financeira e orçamentária, com base no conteúdo digital, né? Um tema aí que você pediu, eu disse, ó, vamos fazer a inscrição no meu canal, que ia simular um tema aqui e apresentar um texto pronto. É isso que nós vamos ver agora, um modelo, tá, gente? Só lembrando você que ainda não viu essa aula aqui no meu canal, aqui, tá, que está disponível, que tem outros conteúdos aqui interessantes para você estudar, certo? Então, você que ainda não assistiu, assista lá, tá? Só peço que para você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Inscreva-se, deixa o seu like aí, o seu comentário e a sua sugestão, tá, gente? Então, eu simulei aqui bem parecido com o tema da prova de vocês, tá? Então, não vai dizer que o tema da prova vazou, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Então, uma simulação aqui como se fosse a prova discursiva, certo? Então, coloquei aqui um texto motivador, um texto motivacional, tá? E aqui o enunciado padrão Sebrasp. Então, tendo em vista que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo sobre, eu coloquei aqui, o tema, né, orçamento público. Ao elaborar seu texto, eu coloquei aqui os aspectos, tal como o tema que foi anulado, não é isso? Descreva a noção de orçamento público no Brasil, o ciclo orçamentário e orçamento à luz da Constituição Federal de 1988. Então, aqui está o texto digitado, certo? Aqui está o texto escrito aqui à mão, tá? Para você ter a noção aí, ó, na folha. Então, coube 29 linhas. Nesse caso aí, para resumir, eu tive que tirar alguns elementos da estrutura coringa, né? Mas coube e deu para discorrer sobre todos os aspectos, bem como o tema, que é isso que eu sempre chamo atenção quando você for fazer a prova discursiva do Sebrasp, tá? Então, fazer, discorrer, desenvolver fatos e informações do tema e dos aspectos, de todos os aspectos, fazer exatamente aquilo que a banca manda, que ela solicita. Aqui, gente, deixar bem claro que aqui é um texto modelo, padrão, tá? Tenho certeza que se esse for o tema da prova discursiva, tenho certeza que você estudou e você vai fazer uma redação muito melhor do que está aqui. Aí fique atento naquilo que a banca pedir, por exemplo, dentro aqui de ciclo orçamentário, se ela pedir para descrever alguma etapa, alguma fase, explicar. Então, você tem que obedecer o que está no enunciado da questão, né, na prova discursiva. Então, olha só. Aqui, utilizei a estrutura coringa, que foi utilizada, né, por muitos candidatos, muitos tiraram nota alta, inclusive no tema que foi anulado, certo? Mas agora é cabeça para erguida, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Só recapitulando aqui, olha. Nesse caso, eu utilizei a estrutura aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Aqui, ó, de parágrafo, olha só, introdução, e aqui o desenvolvimento, né, do texto que eu utilizei, então tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Que é aquilo que eu sempre digo e expliquei nas outras aulas, né? Então, a dissertação ela não tem uma regra fixa, então você deve escrever seu texto em pelo menos, né, 3 parágrafos, tá? Nesse caso aqui eu preferi discorrer em 5 parágrafos para deixar aqui bem melhor na visualização, né, de quem vai corrigir, por exemplo, a minha redação, para entender que em cada parágrafo eu estou fazendo a abordagem de um aspecto de um tópico, certo? Só lembrando que aqui em 29 linhas eu não ia tirar nota máxima, não é isso? Porque a fórmula de cálculo da nota para o Sebrasp, né, o número de linhas influencia. Então eu ia perder, nesse caso aí, alguns centésimos, coisa que você pode, por exemplo, evitar no dia da prova, né? Então, por exemplo, aqui que eu não coloquei o tópico frasal, no entanto, não mexeu na estrutura do parágrafo, eu poderia muito bem colocar aqui no dia da prova, que aí o meu texto ia para 30 linhas, tá? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, não esqueça o que é que você vai fazer, não é isso?
você vai fazer a introdução, você vai fazer a contextualização do tema e os aspectos, tá? Então, no que diz respeito ao orçamento público, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Eu coloquei logo aqui, tá? 2 pontos. E identifiquei logo os aspectos nesse caso. Aspecto 1, o meu texto vai ter que desenvolver fatos e informações sobre o conceito, né, a noção de orçamento público no Brasil. No meu texto vai ter que aparecer aqui, eu vou ter que discorrer sobre o ciclo orçamentário e sobre a noção de orçamento consoante, né, de acordo com o que está expresso no escopo da legislação da Constituição Federal de 1988. Ou seja, aqui na introdução eu apenas estou apresentando, não é isso? Então observe, né, que normalmente aqui no Sebrasp a gente não utiliza outro tipo de contextualização, né? Dependendo do tema, se você conseguir colocar alguma frase, né, por exemplo, no último tema, que foi na área da administração, né, então tem gente que colocou frases aí de Hidalberto, Kobe, soube encaixar, né, contextualizar. Mas nesse caso aqui a gente sabe que o texto dissertativo para o Sebrasp é importante que ele vá analisar o conhecimento técnico, o domínio de conteúdo. Então é importante que você, nesse caso, a contextualização seja o próprio tema, a apresentação do próprio tema. Se você lembrar e couber, e isso não for impactar diminuir o número de linhas, porque eu sempre digo, o importante é você desenvolver fatos e informações, tá? Sobre cada aspecto que o Sebrasp solicitar, ok? Então aqui a introdução, eu já apresentei, e aqui não vamos esquecer dos elementos coesivos, de colocar as vírgulas, tá? Isso aqui para você não perder pontos bobos, ok? Então vamos lá. A princípio, que é a primeira coisa que eu vou fazer, o quê? Questão do orçamento público. Eu vou fazer o quê? Eu vou conceituar. Então, a princípio, o orçamento público representa um instrumento essencial de governo, ok? Veja só aqui, ó. Se a banca pedir para você dar conceito, para você fazer uma definição, claro, a gente não aplica aqui, né, a noção de definição, mas conceito, é isso? Aqui eu peço que você não utilize apenas o tá? Então você pode utilizar, como no meu caso aqui, ó, eu utilizei o verbo representa, significa, consiste, constitui, configura, enfim, né, use e abuse, tá? Para você mostrar pelo menos um vocabulário aí apurado, ok? Então, o orçamento público representa um instrumento essencial de governo, pois é o principal documento voltado para a elaboração e efetivação de políticas públicas. Então, eu já estou fazendo aqui, neste parágrafo, eu já estou cumprindo, né, o que está lá no tema. Eu estou fazendo aqui, apresentando o conceito de orçamento público. A gente sabe que tem variações de estudiosos, de doutrina, mas se a banca solicitar para você uma noção, um conceito, você vai ter que apresentar algum, tá? Você vai ter que ter uma ideia, por exemplo, do que seja o orçamento público, né? De que tipo de instrumentos nós estamos falando aqui, certo? Então, aqui está o conceito, eu continuo. Por meio dele, ou seja, por meio do orçamento público, ou por meio desse instrumento, os governantes, eu utilizei essa expressão, você também poderia utilizar outra, selecionam as prioridades e tomam decisões acerca da forma de utilizar os recursos que são obtidos da sociedade. Aqui você vai utilizar uma linguagem bem melhor, né? Você vai dizer que são recursos provenientes de impostos, por exemplo. Enfim, como eu falei, aqui é um modelo, é um padrão, tá? Nada impede de lá no dia, se cair um tema como esse, você detalhar esse tipo de informação e explicar, tá? Dentro do espaço do limite de 30 linhas, não obtidos da sociedade, tá? Bem como os distribui entre diversos grupos sociais de acordo com o peso ou a força política dessas pessoas. Ou seja, a gente sabe, né, quem está estudando sabe que o orçamento ele apresenta alguns aspectos. Um desses aspectos é justamente o político, né? Isso, então, normalmente aquilo que o gestor, né, que o Estado, ou os governos selecionam como as prioridades, também tem um peso, né, não só da questão econômica, mas tem também um peso, né, primordialmente o peso político aqui, né? Então vai depender aqui claro, do interesse dos grupos sociais, né, da maioria, principalmente daqueles que de uma certa forma
fizeram ali a vontade de quem foi eleito, certo? Só que eu não coloquei aqui porque a minha intenção é fazer o conceito, então aqui eu já apresento, já discorro, já descrevo, olha, veja a estrutura aqui, ó, paragrafal, em que eu estou fazendo, cumprindo a primeira etapa aqui, que está lá no tema, tá? Está aqui, ó. Então, redigir um texto dissertativo, ou seja, eu vou expor apenas, eu vou explicar, eu vou analisar, né, sobre o orçamento público e depois eu vou fazer aqui, cumprir com os aspectos seguintes. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma abordagem de outro aspecto. Aí veja bem, ó, eu utilizei aqui o conectivo além disso, porque eu estou dizendo, já discorri aqui sobre um aspecto e agora eu vou discorrer sobre outro. Tá? Então, por exemplo, tenha muita atenção nos conectivos que você for colocar entre os parágrafos. Por exemplo, aqui não cabe, no entanto, todavia. Tá? Então, nesse caso aqui, coube além disso para marcar essa relação entre esses parágrafos. Então, além disso, de maneira geral, o ciclo orçamentário olha só, ou processo orçamentário refere-se ao período de tempo em que se processam as atividades concernentes ao orçamento público, do momento de sua concepção até a avaliação final por cada ente responsável. Então, observa que aqui está bem genérico, não é isso? Mas, como eu falei, nada impede de você detalhar, que utilizar hipônimos, né, palavras mais precisas lá no dia da prova, demonstrar que realmente compreende a noção, né, aquilo que você está tratando, né, colocar aqui os entes federativos, ou o poder executivo, ou poder legislativo, enfim. Aí, de maneira geral, o referido ciclo compreende as seguintes fases, né? Então, eu estou falando do que aqui? Eu estou falando do processo ou do ciclo orçamentário, que foi justamente aqui o outro aspecto no meu texto. Então, olha só o que é o ciclo orçamentário, é o período de tempo em que se processam as atividades que são relacionadas ao orçamento público. Aí, que atividades são essas? Está aqui, ó. A elaboração da proposta orçamentária, tá? Então, dependendo do tipo de orçamento, nós vamos ter o ente responsável. A apreciação pelo Poder Legislativo, isso aqui você conhece, sabe que é o Poder Legislativo que ele vai apreciar, tá? E ele vai fazer o que? O controle e a avaliação. Então, entendo que você está estudando e compreende a função de cada um, né, dos agentes administrativos. Aliás, cada um dos entes, nesse caso estatais, né, a função do Poder Executivo, do Poder Legislativo, quando a gente fala de orçamento. Continuando, aí tem mais um aspecto. Aí veja só os conectivos que eu estou utilizando para manter a progressão textual. Então, ao mesmo tempo que eu faço a conexão com o parágrafo anterior, eu indico, ó, vai ter mais um, né? Vai ter mais um elemento que eu preciso discorrer. Então, no Brasil, agora eu preciso discorrer sobre o orçamento público no Brasil. Então, outro sim, no Brasil, o orçamento público é um instrumento de planejamento, mas também é uma lei, é uma legislação, não é isso? Assim, ao se levar em consideração a evolução da terminologia, o Brasil utiliza o orçamento misto. Estão vendo aqui, ó? Eu estou puramente fazendo o que? Análise e definição, aqui nesse caso, dando exemplo, ou seja, eu estou fazendo a abordagem, né, isso conceitual. Eu estou, nesse sentido agora, fazendo o quê? Explicando o orçamento público, nesse caso, no Brasil. Então, aqui eu falei do ciclo orçamentário, no outro eu apresentei o conceito de orçamento público numa noção mais geral, e aqui eu estou fazendo o quê? A contextualização para o orçamento no Brasil, certo? Aí, o orçamento misto, nesse caso, significa o quê? Que a elaboração e a execução dele são o quê? De competência do Poder Executivo. Então, nesse caso aqui, eu estou demonstrando conhecimento técnico, estou demonstrando que no Brasil o orçamento público constitui-se dessa forma aqui mista, tá? Ou seja, quem elabora e quem executa é competência do Poder Executivo, e aqui o Poder Legislativo, ele também tem uma função, não é isso? Qual é a função? Votar e fazer o
controle. Ok, professor, eu poderia aplicar outro tipo de conhecimento aqui? Claro, você deve. Aquilo que você tiver a noção e de uma certa forma for ajudar no desenvolvimento do aspecto, você pode usar à vontade, né? Como eu falei, aqui eu estou utilizando expressões bem genéricas, mas vejam como é perfeitamente possível esse tipo de conteúdo se transformar em uma prova discursiva. Então, simule aí você nessa situação, simule aí você diante de um tema como esse, é justamente isso aqui que eu estou fazendo. Então, por fim, ó, tá aqui, ó, não esqueça dos elementos coesivos, certo? Outros quesitos eu já apresentei em outras aulas, outras temáticas aqui, por isso que eu estou indo de uma maneira bem mais objetiva, até porque a prova está bem aí. Então, o que é que eu preciso agora discorrer? Eu preciso explanar a questão do orçamento de acordo com a Constituição Federal de 1988. É claro que você vai dizer para mim, poxa, professor, isso é um assunto tão extenso, tão grande, se a banca, por exemplo, solicitar isso aí para mim, é claro, você vai ter que fazer uma síntese, não é isso? E evidentemente que no tema eles vão ter que fazer o recorte temático, não é isso? Eles vão ter que fazer alguma abordagem, alguma coisa. Eu coloquei aqui, pelo menos para você ter uma noção para lhe ajudar nessa questão na composição do tema. Então, olha só, por fim, então estou dizendo que eu vou encerrar o texto, não é isso? Nos termos expressos na Magna Carta de 1988, tá? O artigo 165. Claro que tem outros, mas eu utilizo aqui principalmente esse artigo. Inciso 3 e demais e parágrafos confere o quê? A natureza jurídica ao orçamento público. Aí eu vou explicar o que é isso, né? A consequência disso. Dessa maneira, o legislador descreve, que é isso que nós observamos, né, na Constituição, né? Ao mesmo tempo que descreve, tá? Regulamenta ou determina, né, ou esclarece ou explica o regulamento, enfim. E regulamenta os três principais instrumentos. Não entenda regulamentar como se fosse aqui uma outra lei, tá? Entenda no sentido. Se você é a pessoa, vou utilizar outra expressão aqui, tá? Descreve, determina, especifica, fique à vontade, tá? Descreve e regulamenta os três principais instrumentos de planejamento e orçamento utilizados na implantação das políticas públicas do país. Aí vejo que eu coloquei 2 pontos aqui para assinalar o aposto, não é isso? Então, nesse caso, ó, à luz da Constituição Federal de 1988, então o que é que a Constituição faz? Ela justamente confere natureza jurídica ao orçamento público. Então, é lá na Constituição que se trata sobre o que é o orçamento público, né? Que tipo de instrumentos devem ser utilizados para o quê? Para o planejamento e orçamento, né? Que têm o propósito, o fim de quê? De promover as políticas públicas do país. Eu creio que você já sabe também com qual intenção o Estado tem que fazer, né, o orçamento público, tá? Então tem como um fim maior, que é justamente a promoção, a implementação das políticas públicas, certo? Aí vamos lá, aqui, os 3 principais instrumentos: o plano plurianual, tá? As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Aí vamos dizer que a banca colocou um tema, você especificar ou descrever pelo menos um desses instrumentos aqui. Aí, nesse caso, você vai ter que descrever as características, né? Pelo menos 2 sobre cada um desses elementos aqui, ó. Por fim, tá? Continuando discorrendo sobre o orçamento público consoante a Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, tá? Olha só o que é que eu faço aqui, olha. Eu omiti, tá? Eu estou usando aqui, ó, paralelismo, ok? Eu omiti o que, ó? O legislador, aqui, ó. O legislador descreve, tá aqui, ó. Aí agora, olha só, ademais, o legislador assegura, ok? Veja aqui, ó. Eu coloquei essa omissão aqui, ó, tá? Esse elemento coesivo para fazer esse paralelismo aqui, ó, que eu estou falando do que eu encontro, do qual a intenção, nesse caso da Constituição Federal, no que diz respeito ao orçamento público. Então, ademais, vírgula, assegura a aplicação uniforme dos recursos em todo o território ao exigir a regionalização dos recursos planejados no Plano Plurianual, PPA, e executados com base nas leis orçamentárias anuais.
pronto, tá? Então está aí, como eu falei, havia prometido, nós havíamos combinado, mais uma redação pronta, mais um tema pronto, certo? Então aí, Deus quiser, nós vamos acertar, né, esse tema. Eu acredito que isso aqui já deu uma luz para vocês aí, tá? Professor, eu quero esse material aí, tá? Caso você queira, pode entrar em contato comigo que eu vou mandar ele totalmente de graça para você, gratuito, tá bom? De maneira gratuita, certo, gente? Então, não esquecendo você, peço aí para você, ó, se inscrever no meu canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, desde já eu quero desejar a você uma excelente prova, que a banca dessa vez ela venha seguir o edital e não vai aprontar nada, tá bom? Então, até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.